tudo bem? Eu vou falar para vocês sobre o Sistema Regional de Inovação. O Sistema Regional de Inovação é uma metodologia onde se adota um trabalho de formação de uma rede composta por atores que procuram a inovação em determinado território. E esse Sistema Regional de Inovação, formado por essa rede de atores num determinado território, ele tem a prerrogativa de identificar políticas de desenvolvimento regional. Ok? Essa política ela trabalha o suporte ao processo de inovação. Essa rede, nesse determinado território, ela é composta por universidades, por centros de pesquisa, por organizações governamentais, né, e algumas não governamentais também, e todos esses atores dão suporte ao processo de inovação para as empresas que buscam a inovação. Eu gostaria de falar para vocês que quando se identifica essa metodologia de trabalho em determinado território chamado Sistema Regional de Inovação, nós levamos em consideração 6 principais elementos, são 6 eixos que em alguns autores procuram chamar de 6 hélices, ou 6 pás de uma hélice de um rotor. Essas 6 hélices, então vou chamar de hélices, elas são compostas pelo poder público, formado pelos atores governamentais. Ela é formada pelas instituições de academia científica, ou seja, as universidades, que são geradores de conhecimento. É composto pelas instituições, aquelas que são não governamentais, institutos de pesquisas, né, institutos de apoio ao processo de inovação, federações. As empresas que buscam a inovação, os habitats de inovação, incubadoras, centros de pesquisa, parques tecnológicos e os atores investidores, que são aqueles investidores anjos ou fundos de investimento que determinado território possa ter. Então, esses são os 6 principais atores de um processo de Sistema Regional de Inovação. São 6 hélices de um motor que gira o processo de inovação. Quando se busca modelos, nós temos um exemplo muito bom que nós trabalhamos como exemplo, que é Santa Rita de Sapucaí. Né? É um modelo exitoso lá de Minas Gerais, onde lá trabalha um processo muito similar ao que eu estou trazendo aqui para vocês. Esse modelo ele atua as universidades, centros de pesquisa, geradores de conhecimento, junto com iniciativa pública, né, que são os poderes públicos municipais, estaduais e até federais, que determinam a implantação de leis, né, que incentivam através de mecanismos legais. Ok? Então, esses atores, quando eles atuam num processo de rede, o território ganha com isso, porque quando uma empresa busca inovação, ela sabe aonde chegar, ela sabe aonde ir. E Santa Rita de Sapucaí é um modelo muito interessante. De lá saíram muitos mecanismos e equipamentos que são muito conhecidos no Brasil, como a urna eletrônica, por exemplo, como a tecnologia da TV digital, que nasceu em Santa Rita de Sapucaí através da Inatel, que é um instituto não governamental, que trabalha a pesquisa científica. Então esse modelo nos inspirou muito sobre isso e o Sudoeste implantou um modelo que é o Sistema Regional de Inovação e nós demos um nome aqui para esse modelo territorial chamado Sudovale. Ok? Nesse território, geralmente a gente acaba colocando aqueles atores que eu comentei no modelo cíclico de atuação. Governos, investidores, instituições, né, não governamentais, academia, as empresas e os habitats de inovação, os ambientes de inovação. Ok? O governo tem o papel de implantar leis municipais, estaduais e federais que possam permitir que a inovação de fato aconteça com apoio legal. As instituições elas vão fazer com que aconteça a inovação em determinado território a partir do apoio à transferência da tecnologia de maneira mais tranquila, de maneira mais rápida e fácil. Então as instituições têm um papel fundamental nesse contexto. As academias, que são as universidades, faculdades, laboratórios de pesquisas e escolas técnicas, elas têm a capacidade de formar mão de obra qualificada. Né? Então esses ativos eles fazem parte do processo do Sistema Regional também. E ter os habitats de inovação, ter incubadoras, parques tecnológicos, centros de inovações, que são ambientes onde podem ser incubados projetos inovadores. Então é fundamental que se tenha essas estruturas físicas também. E as empresas, o que as empresas fazem? São as startups que geram modelos de negócio inovadores, são as empresas que buscam inovação, que querem ganhar mais competitividade no mercado. E os investidores, que é a área de fomento, né, que colocam dinheiro no processo de inovação. São os investidores anjos,
são os fundos de inovação, ou mesmo os editais, né, públicos que existem, de CNPq, FINEP, Ministério de Ciência e Tecnologia, para a gente poder captar recursos dessas instituições governamentais que possam fazer frente às ideias inovadoras do território. Ok? Então esses 6 atores atuam nesse modelo no Sistema Regional de Inovação. Abrindo um pouquinho mais, assim, para esclarecer como é que funciona essa parte do poder público, né? O poder público cria um ambiente favorável, né? legal favorável, legislações. Como, por exemplo, políticas públicas, ter políticas públicas. Existem nos municípios, através da lei federal, que é uma lei complementar, que o SEBRAE incentivou muito isso, que é a Lei Geral. Um capítulo da Lei Geral, ele fala exatamente da inovação. Então os municípios precisam abrir esse capítulo, criar um comitê no município para trabalhar a inovação com base nessa lei federal, a lei complementar da Lei Geral, certo? Um outro ponto importante que o município e o Estado podem fazer é criar leis de incentivos fiscais ao processo de inovação. Por exemplo, lei de eletroeletrônico, né? Lei de informática, a lei do ISS tecnológico, que daí é uma competência do município, ele poder implantar uma lei que possa incentivar, através do uso do recurso que é do ISS, ser revertido para editais públicos municipais para inovação local. E recursos financeiros, porque as prefeituras elas têm um poder de compra muito grande e nós temos que aproveitar esse poder de compra. E quando se tem em um determinado município aqueles atores, né, que eu falei antes, são as incubadoras, né, algumas academias, elas têm que formar uma rede, né, uma rede que pode ser inclusive incentivada através de uma lei. Uma lei municipal pode incentivar a formação dessa rede. E um outro ponto importante é ter uma lei, não é obrigatório, mas é importante que se tenha, uma lei que dê apoio ao processo de registro de propriedades intelectuais do município, certo? Então isso é fundamental. Um outro ponto também importante é a formação de uma rede tecnológica. Eu falei de rede municipal, estou falando de rede de tecnologia, mas essa rede tecnológica daí ela é composta por uma governança. Nós temos que ter uma governança, temos que ter atores e lideranças locais com a capacidade de mobilizar pessoas e eles têm que atuar em formato de rede, né? Para que a gente possa formar um núcleo de inovação e tecnologia no município, né, para fazer a difusão da tecnologia. Nós temos que incentivar os ativos que existem ou aqueles que não existem através dessa governança para que venham fazer parte da rede. Nós temos que fazer intercâmbios entre as universidades e as faculdades de um determinado território em diversos municípios para que eles possam também atuar em forma de rede, porque uma necessidade numa determinada cidade pode ser diferente de uma necessidade numa outra determinada cidade. Então, se atua em rede, um município pode ajudar o outro. E implementar pesquisas conjuntas através dessa rede de tecnologia. Então, identificou gargalos que a tecnologia pode resolver, a atuação em rede vai poder levar uma tecnologia de uma cidade para outra, de uma instituição para outra. Ok? Então, uma governança é importantíssimo se ter. E os habitats de inovação, que é um ambiente de inovação, o que é isso? Então, é ter uma estrutura física com equipamentos mínimos necessários para você poder atender as demandas que venham das instituições de ensino, das faculdades, dos centros de empreendedorismo, para a gente abarcar essas ideias dentro de um ambiente que possa receber todo o aparato de mentoria, consultoria, preparação, para que um modelo de negócio que surge dentro de uma incubadora possa avançar e chegar a um determinado ponto em que se torne uma startup mais inovadora. Então é fundamental ter uma estrutura física, com equipamentos, né, com infraestrutura de internet, com pessoas e que possa atender essas demandas. Então nós estamos, ao tendo esses ambientes de estrutura física, nós temos que fortalecer esses ambientes. É o papel fundamental dessa governança trabalhar isso. Também a questão do ambiente, nós temos que ter no município uma cultura da inovação, criar eventos, pequenos eventos, não grandes eventos, eventos pequenos que possam, que tenham mais facilidade de gerar essa cultura local no determinado município, que às vezes a inovação é um bicho de 7 cabeças, um bicho papão. Então nós temos que fazer com que aquilo se torne de fato algo comum ao dia a dia das pessoas, que as pessoas possam entender o que é um processo de inovação. Quando se faz diversos eventos, ao longo de um determinado tempo você consegue ganhar escala nesse modelo de cultura. Então nós também quando se fala de eventos, pense também em pequenas feiras de mostra tecnológica. Uma escola pode fazer uma feira de mostra tecnológica, de exposição de conhecimento científico. Uma faculdade pode fazer isso. Então, quando você cria esse ambiente, né, onde eventos, feiras ocorrem,
as pessoas passam a conhecer melhor o modelo. E a formação do capital humano, ou seja, se o município não tiver lideranças, pessoas engajadas nesse processo, pessoas que estejam de fato interessadas nisso aí que é o capital humano, pouca coisa vai acontecer. Então, o capital humano é fundamental. E esse capital humano tem que ser pessoas qualificadas, né? Com a formação ideal para entender o que é de fato a inovação e que consequências ela vai trazer para o processo de desenvolvimento. E esse capital humano também envolve aquela questão da rede que eu comentei anteriormente, porque grupos de pesquisas e projetos conjuntos, eles precisam compartilhar ideias. Então, a formação de um grupo, pequenos grupos, incentivado pela governança regional, é importantíssimo também. Identificar pesquisas e desenvolvimento que já vêm sendo feitos ou aplicados no município, dentro da faculdade, de uma universidade, é importante também. Isso nós chamamos de mapeamento dos ativos tecnológicos e ativos de conhecimento. Então, é fundamental também poder fazer a identificação desse tipo de pesquisa que já ocorre no município ou que vem ocorrer, que a gente possa incentivar a partir do modelo composto. E ter, claro, um programa de formação de mão de obra, formação de empreendedorismo, formação de inovação. Isso tudo demanda envolvimento de pessoas e capital humano. A partir de tudo isso, nós precisamos o quê? Sistematizar. É como se eu estivesse colocando diversas engrenagens, né? E essas engrenagens começassem a trabalhar de forma única, no motor único para girar o desenvolvimento no território. Então isso precisa o quê? Sistematizar. E essa sistematização ela precisa de engrenagens e lubrificantes, esse modelo de uma máquina. Esse modelo de uma máquina vai atuar com essa competência de desenvolver o território. Então, tudo isso que eu acabei de falar compõe diversos elementos que eu estou chamando de ambiente favorável, estou chamando de rede de tecnologia, estou chamando de ambiente de inovação, estou chamando de capital humano. Tudo isso é fortalecido pelas 6 hélices: governamental, institucional, acadêmico, que são as academias, habitat de inovação, empresarial e o capital fomentador de investidores locais. Ok? Então, isso tudo colocado no modelo de atuação de uma governança, essa governança vai girar essas 4 pás de um grande rotor, que não estou falando das 6 primeiras, que é o ambiente legal, rede, inovação e capital humano, são 4 eixos dos 6 elementos que são as hélices, lá famosa por cientistas. Só que quando se tem as 6 hélices, você precisa incentivar a governança. Então uma governança ela atua girando essas 6 hélices através de 4 forças. Quais são essas 4 forças? Então, ambiente legal, rede de tecnologia, ambiente de inovação e capital humano. Ok? Basicamente é isso. Eu acredito que quando entendo esse entendimento, o Sistema Regional de Inovação ele vai fazer sentido. No território Iguaçu, que nós estamos pretendendo implantar o Sistema Regional de Inovação 2.0, nós temos que fazer o quê? Identificar as lideranças, já estamos fazendo isso, já tem um grupo formado. Esse grupo precisa entender sobre inovação, nós estamos trabalhando para isso, estamos fazendo uma série de entendimentos e alinhamentos para que possa virar um pensamento coletivo comum sobre o que é inovação. Esse grupo ele tem agora a capacidade de ter uma líder como a Andréia, por exemplo, que vai apresentar para nós no dia 12, que nós pretendemos implantar no território Iguaçu, né? Estou chamando de território Iguaçu para facilitar os novos municípios lá, o nosso Tecnovale, ok? O Tecnovale é um ecossistema de inovação. Ecossistema envolve movimento, envolve pessoas, envolve organismos vivos, ok? Então o nosso ecossistema do território Iguaçu, que nós chamamos de Tecnovale, que será apresentado no dia 12, ele tem a seguinte prerrogativa de fazer o público entender. Entender que nós temos um território amplamente passivo, né? De se ter esse modelo implantado, ok? Um território que pode sim atuar com essa proposta das 6 hélices, né, do motor da inovação, do Sistema Regional de Inovação, e que nós vamos atuar com 4 forças formado por uma governança. E essas 4 forças são aquelas que eu comentei. Então a governança ela vai atuar com 4 forças para girar as 6 hélices. As 4 forças, repetindo, o ambiente legal, né, rede de tecnologia, ambiente de inovação e o capital humano. São as quatro forças que vão girar as 6 hélices lá que eu comentei antes, que é o motor da inovação. Eu acredito que o território Iguaçu poderá sim atuar com um sistema regional de inovação implantado, com as academias
formando as academias, ou seja, as universidades e faculdades da região, fazendo parte da governança. Eu acredito que os atores públicos vão fazer parte da governança, né, os nossos prefeitos eleitos, nossos secretários, vão poder conversar com esses atores públicos para que possamos incentivá-los a implantar leis que sejam movidos por essa motivação, né, sejam motivados a esse processo de desenvolvimento pela inovação. Eu acredito que nós vamos poder implantar incubadoras aí nessa região e acredito que teremos grandes resultados com modelos de negócios surgindo a partir do momento que a gente fizer pequenos eventos, criando a cultura, fazendo com que isso se torne elemento para que as incubadoras girem com as ideias inovadoras. Eu acredito que é isso aí, beleza? Um grande abraço.